Então, aonde nós nos encontramos, irmãos, o campo da batalha, das nossas decisões, onde nós vamos sair vitoriosos? Na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, entende? Em nome de Jesus. E é muito importante que o crente entenda isso, porque senão, irmãos, nós vamos ser carnais. Nós vamos entender que tudo é na carne. Eu vou lá e falo, eu vou lá e tomo, eu vou lá e agrido. Não é desta forma. Tá certo, irmão? Você quer ser vitorioso, nós vamos entender isso. Então, o Espírito, irmão, o que é o Espírito? É a dimensão superior, aleluia, glória a Deus, de comunhão com Deus e a alma, o coração, as emoções, né? Aleluia. A alma é a parte interna, justamente desta comunicação com Deus, e o corpo é a dimensão física, a que nós estamos vendo, a que se comunica com este mundo, com a natureza, aonde sente frio, calor, dor, tá certo? Amém? Então é no corpo, aleluia. O Espírito, irmãos, é a parte mais profunda, responsável pela relação com Deus. Amém? E ela é vivificada quando nós nascemos de novo, ou de um novo nascimento. Quer prova disso, irmãos? Vamos fazer a leitura aqui, aleluia, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 23. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E o apóstolo Paulo diz que nós não podemos ser ignorantes acerca disso. Nós devemos entender, irmãos, aleluia. Para quê, pastor? Olha o que ele diz, aleluia, nos explicando exatamente isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos santifique em tudo. Porque tem gente que diz, não, Deus quer só o nosso quê? Coração. Quer dizer que eu posso, irmão, fazer tudo com o meu corpo, me prostituir, comer o que eu não devo, beber o que eu não devo, fazer o que eu não devo fazer, mas Deus quer o quê? Diga comigo, igreja. O coração. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que Deus santifique tudo: o corpo, a alma e o espírito. Mas aí como é quando o ser humano quer se livrar de tudo, ele diz como? Mas Deus quer o quê? O coração. Aleluia. Não é só isso que Deus quer, irmãos. Esse versículo nos prova que Deus quer, aleluia, irmão, orar que nós sejamos santos, irrepreensíveis em todas as áreas. Amém? Glória a Deus por isso. Então o Espírito é a parte mais profunda, é a parte que se comunica com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, quando nós nascemos de novo, porque em outro tempo, irmãos, nós estávamos irrepreensíveis. Nós estávamos, irmãos, irreconciliáveis, mergulhados no pecado, aleluia, glória a Deus. E no Evangelho de João, no capítulo 3 e versículo 3 diz: o que nasce da carne é o que? Carne. Diga comigo, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém. Tá vendo, irmão? Nós nascemos bebê, criança, jovem, adulto, nos decidimos para Cristo, nascemos de novo. Agora, um nascimento espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, você agora está ligado com Deus através de quê? Do Espírito. O Espírito Santo de Deus
passa a se comunicar com seu espírito e habitar no seu corpo, porque o apóstolo Paulo também diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então eu tenho que cuidar disso, irmão. Você está transportando algo precioso. Você tem que zelar deste corpo, tá bom? Mas nós estamos falando agora do Espírito. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 4, e o versículo 24 diz: Deus é o quê? Espírito. Aleluia, glórias a Deus. Deus é Espírito. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Sabe que essa palavra fala ao meu coração, irmão? Que o Espírito está onde, irmãos? Lá no mais profundo. Nós não podemos tocar no Espírito, irmão. Você toca na carne. O Espírito é aquela parte que se comunica com Deus. E no Evangelho diz que se Deus é Espírito, é necessário que nós adoremos Ele em espírito e em verdade. Quer dizer, você tem que mergulhar mais. Você tem que se aprofundar mais na adoração, irmão. Aleluia! Nós temos que sair dessa superfície, deste plano, para poder alcançar o mais profundo. Muitos hoje, irmãos, não sentem a presença de Deus, porque a presença de Deus é sentida onde? No Espírito. E o Espírito está onde? No mais profundo. Então, enquanto nós estamos somente aqui neste plano, você não sente espiritual. Você não se alegra. Você não sente a presença de Deus no louvor. Você não se... o povo chama se emocionar, irmão. Mas a Bíblia nos ensina a ser cheio do Espírito, das coisas espirituais. Para você receber, irmãos, o dom espiritual é necessário que você atinja o espiritual. E o espiritual está onde, irmão? No mais profundo. Você chegou fisicamente aqui, parabéns. Agora você precisa atingir o sobrenatural. Você precisa agora ser alcançado no Espírito. E para poder ser alcançado no Espírito, você tem que abrir a porta do seu coração, da sua mente, do seu entendimento. Porque senão você vai embora pior do que chegou. Em Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é eficaz, aleluia, e mais afiada do que espada de 2 gumes. E ela penetra onde, irmãos? Penetra, aleluia, a ponto de dividir a alma e o espírito. Eita Jesus! Se você, irmãos, não mergulhar nesta palavra, se você não receber esta palavra, não vai haver divisória entre alma, espírito, emoção, sentimento. Você não sente, você não se alegra, você não é tocado. Porque a palavra ainda não entrou. E o que impede, pastor? Está no campo da emoção. Está no campo da alma. Está no campo da nossa mente, irmãos. Aleluia. Tem muitas pessoas que estão no templo, mas a mente está lá fora. Mas esta palavra de Hebreus 4:12 nos ensina que a palavra de Deus, ela vai tão profundo que ela divide o quê? A alma do espírito. Ou seja, a palavra de Deus toca as suas emoções. A palavra mexe com o seu intelecto. Ela lhe alegra, ela lhe faz pensar, ela lhe faz refletir e querer, irmãos, dar partida de quê? Em uma nova vida. Foi esta palavra, no dia que você foi tocado por ela, ela alcançou entre a junta e a medula e deu partida numa nova vida, deu partida em um novo caminhar, em nome de Jesus. Pessoas que vêm para a igreja, irmão, e não têm essa partida, é porque a palavra ainda não foi no mais profundo. Ele ainda não se permitiu a palavra dividir o espírito e a alma. Oh, glória! Ele não se permitiu ser tocado por esta palavra e vai tocar no corpo também.
essa palavra toca na alma e no espírito, ele dá a partida, o Espírito Santo gira a chave, aleluia, ele começa um novo caminhar, e agora, irmão, o corpo começa a ser transformado também, aquele corpo seco, faminto, tocado e machucado pelo alcoolismo e pelas drogas, agora começa a se regenerar. Esse é um exemplo de espírito, alma e corpo. Tem pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas o corpo ainda reflete que o espírito ainda não foi tocado, porque a sua alma ainda está angustiada. A sua alma ainda não se permitiu deixar o Espírito Santo dar a partida de uma transformação e uma mudança. Por isso que ele vive preso nas mágoas. Por isso que ele vive preso no rancor, no passado de sofrimento e não consegue perdoar, porque a alma dele, os sentimentos dele, as emoções dele estão presas pelo pecado ainda. Tem muito crente hoje obstruído ainda, irmão. Obstruído por um jogo de azar. Obstruído por uma cachaçinha. Obstruído, irmão, por um pecadinho. E aquilo vai obstruindo a vida espiritual dele. Ai, pastor, eu vou deixar de vir para a igreja. Por quê, irmão? Aí começa a procurar a culpa. Ah, é por causa da irmã, é por causa daquilo. Não, irmãos, é nós que ainda estamos na superfície. Nós não permitimos que o Espírito de Deus toque o nosso espírito, as nossas emoções. Por isso, irmão, que muitos estão sem vontade. Missionária Deilza. Por isso, irmão, que muita gente não tem mais força, não tem mais ânimo, não consegue mais caminhar com aquele ânimo para a casa do Senhor e começa a botar a culpa. É por isso, mas na realidade nós estamos dando desculpa para nós mesmos. Se nós deixarmos a nossa alma, nossas emoções, o nosso querer ser guiado por Deus, irmão, nem Satanás, nem uma força contrária te segura, porque você vai estar impulsionado diretamente pela mão de Deus. Agora, para isso é necessário que o nosso querer, a nossa emoção esteja focado aqui, esteja focado em servir a Deus. Deus quer nos libertar espiritualmente. Oh, glória! A alegria do Espírito que você vai sentir não vai ser por um pregador, não vai ser por um pastor. Não. Obrigado, minha amada, pela água. Então, a alegria do Espírito você vai sentir, aleluia, quando você estiver, irmão, ligado diretamente com Deus. Não importa se é na igreja, se é em casa, se é na rua, você será tocado. Aleluia! Então a alma, irmãos, é esse lugar das emoções. Quer prova disso? Salmo 42, eu já preguei esse salmo aqui. O rei Davi está oprimido, angustiado, o corpo dele está dolorido, os ossos doendo. Aí ele se vira no versículo 5 e diz: estão prontos aí para receber, igreja? Porque está abatida, ó minha alma, aleluia. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Oh, glória! Sabe para quem é que Davi está dizendo isso, irmão Honorato? Para ele mesmo, para as emoções dele. Troca aqui, quando ele diz: por que está abatido a minha alma? Ele está dizendo: por que você está oprimido? Por que você está abatido? Se levanta, olha para Deus, que Deus, aleluia, eu ainda o cantarei, o louvarei, aleluia, porque Ele é meu auxílio, Ele é o meu Deus, e nele eu confiarei. Pega lá, Managaçopa. Então a alma é este lugar dos embates. Glória, se chegar, irmão, uma sombra, aleluia, de pessimismo, de negativo ao teu coração, repreende, porque já está esta luta querendo crescer dentro da sua alma, dentro das suas emoções. Às vezes, irmão, a gente pensa: pastor, eu cheguei naquele lugar, eu senti uma pressão. Pastor, eu senti aquilo. Pastor, eu não estou vencendo por isso e por aquilo. Não, irmão. O problema de nós não vencermos começa dentro de nós.
Perceba que tem pessoas que passam pelo mesmo problema, mas a reação delas são diferentes. Uns se abatem, irmão, ao ponto de você ir lá, ajudar, carregar nas costas, mas ele não quer ser carregado, ele gosta de ficar ali. Ele quer ficar chorando, ele gostou, irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, irmão, se nós não deixarmos o Espírito Santo dar partida na nossa vida, irmão, nós vamos ficar trancados num quarto escuro, nós vamos viver de cabeça baixa, oprimido, é isso que Satanás quer, irmão. Oh, glória, por isso que Deus está alimentando a tua alma, é por isso que Deus sustenta a tua vida. Fica, lama, larga, solta, mal. Ah, pastor, eu vou esperar tudo ficar bom. Pois, meu filho, não é assim não, viu? Ah, pastor, é luta demais. Que toda semente para germinar, ela precisa passar por um processo. Esse processo machuca, esse processo quebra a casca, mas ela vai dar o fruto. Vem cá, lá, sopra. Glória a Deus. E para isso acontecer, irmãos, leva, diga comigo, tempo. Coisa que o povo hoje não quer mais. Isso que nós queremos rapidamente, irmãos. À primeira vista, é bom demais, porque é rápido, mas ela não cria raiz. Da mesma velocidade que ela vem, vai. Da mesma velocidade que você recebe, você despreza. Mas aquilo, irmãos, que nos custa lágrima, isso sim nós valorizamos. O corpo é a parte física, material, aleluia, glória a Deus, quem nos integra ao mundo. Quando Jesus disse lá em João, no capítulo 17, na sua oração sacerdotal, eu não peço que eu os tire desse mundo, porque do mundo eles não são. Nós não somos extraterrestres, não. Extraterrestre é tudo que é fora do globo terrestre. O nosso corpo é feito do pó, e ao pó voltará. Mas o nosso espírito, irmão, ele não é desta terra. Aleluia. Você foi gerado do poder de Deus. Glórias a Deus. Por isso que o espírito do homem, irmãos, ele chora, ele anseia por Deus. Olha o exemplo, irmãos, de que o que nós fazemos aqui toca o espiritual. Ou o espiritual chega a nos tocar aqui. O exemplo de Ana. Eu falei sobre isso hoje na oração matinal. Ana, irmãos, em 1 Samuel, glória a Deus, no versículo 10, a palavra do Senhor diz, aleluia, que ela foi até Siloé com seu esposo Elcana para ali sacrificar. Aquela mulher foi até o templo, irmão, mas ela era angustiada. Os irmãos conhecem bem a história dela. Ela não podia engravidar, e o esposo dela tinha mais uma esposa, chamada Penina, que a humilhava e passava em rosto, dizendo, eu consigo dar filhos, e você não. Eu trago alegria para dentro da casa dele, e você não. A palavra do Senhor diz que naquela noite, quando terminaram de ceiar, aleluia, Ana se levantou no versículo 10, e com a amargura da alma, ou seja, os sentimentos, a angústia, a opressão, a tristeza, irmãos, com a angústia da alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Tem pessoas, irmão, porque estão angustiadas, não oram mais, desistem de Deus, desistem da caminhada. Olha o exemplo desta mulher, ela foi buscar a Deus. Ela estava passando por uma batalha dentro dela mesma, na sua alma, nos seus sentimentos. Aleluia. E no versículo 27 ela já está de posse da vitória. E ela diz, por este menino eu orava. E o Senhor me concedeu a petição. Aleluia. E eu, aleluia, lhe fizera. Ana foi orar angustiada, chorou, foi mal compreendida pelo sacerdote Eli, aleluia,
Mas quando ela saiu dali, ele disse: vai em paz, mulher, porque a tua oração foi ouvida. Ana poderia, irmãos, se colocar na posição, irmãos, de vitimismo. E a palavra do Senhor nos mostra que ela teve brecha para isso. Teve ou não teve, irmão? Qual foi a ocasião que Ana teve brecha para ser vitimista? O que é vitimista? Vocês entendem o que eu digo? É aquela pessoa que só vive chorando. As coisas estão dando certo, mas tem isso aqui, tem aquilo ali. Gente, tem um momento de alegria também. Qual foi o momento que Ana teve a oportunidade de ser agora? Agora eu vou me sobressair sobre a minha inimiga, a minha adversária. Quando Elcana chega para ela e vê a tristeza dela, ele diz: Ana, melhor do que muitas crianças, não já tem eu, seu marido, que eu te amo. E a prova de que ele amava muito é quando eles iam sacrificar, irmãos, ele dava a maior oferta para ela poder sacrificar. Isso mostra que ele se comovia com o sofrimento dela, mas ela não se colocou no lugar de vítima. Você não vê na Bíblia ela chegando para ele: meu esposo, é porque a tua segunda esposa fica me oprimindo. Não, irmão. Ela foi para onde? Ela foi para os pés do Senhor. Ela terminou de se alimentar. Eu creio que todos ali foram se deitar. Ela foi orar ao Senhor. Ela foi apresentar a sua amargura, o seu choro, o seu sofrimento a quem poderia resolver. Oh, glória! Se ela fosse para Elcana, ele ia colocar ela, irmãos, numa cama melhor, numa casa mais agradável, ia dar coisas melhores a ela, mas ia ficar somente na superfície, no físico, no material, e ela talvez não alcançaria o seu objetivo, que era gerar um filho. A Bíblia diz que aquela mulher foi orar, e as lágrimas daquela mulher, aleluia, se transformaram em milagres, irmão. Às vezes o que você está sofrendo aqui, chorando, e diz: pastor, mas eu não estou vendo milagre. É porque essas lágrimas não estão regando nessa superfície, elas estão regando na superfície espiritual, e ela vai gerar fruto espiritual na sua vida e alcançará o teu físico, irmão. Ana chorou, se humilhou, alcançou o espiritual e o seu corpo foi tocado. Ela foi e concebeu um filho, irmão. Tem muita gente enferma hoje, irmão, mas os médicos vão consultar, não tem doença nenhuma. Por quê? É emocional, é na alma, é no espírito. E é aí onde Satanás entra, acha brecha. É aí onde ele quer morar. É aí onde, se a gente deixar os problemas, irmão, eles nos afundam, eles nos puxam e nos prendem. Talvez se eu perguntasse aqui, irmão, alguns irmãos contassem os problemas que eles estão passando, você ia dizer: e ele ainda está aqui na igreja? Ela veio para a igreja? Porque ficar em casa, irmão, não vai resolver, irmão. Vir para a igreja simboliza você vir, irmão, para Siloé. Significa você vir buscar ajuda, alcançar misericórdia, ajuda de oração, ser animado. Às vezes você está para baixo, entristecido, as contas, as dívidas, enfermidade, é luta dentro de casa, mas aqui é o lugar do aprisco, aqui é o lugar do refrigério, aqui é o lugar onde, irmão, o teu corpo chega, a tua mente, a tua alma, o teu espírito vão ser tratados e você vai voltar mais forte, fortalecido. Veja que todas as vezes que Davi ia para uma batalha, irmão, ele reuniu os soldados. Deus ordenava. Deus chama Gideão e dá ordem a Gideão também, e Gideão reúne os soldados. Para quê? Para dar o recado de Deus.
Para aqueles homens não ir para a batalha desanimado, pensando. O que foi que Deus disse a Gideão? Diga aos fracos e aos covardes. Porque Deus já conhecia, irmãos, a alma daquele soldado. Aleluia. Os sentimentos dele já estavam abatidos. Eles iam entrar naquela batalha e iam desanimar os outros. Deus, irmão, nos anima, Deus nos fortalece. Deus não está aqui dando dinheiro, uma conta, cheque, ouro para ninguém, mas Deus está dando, irmão, o espiritual, o alimento, o reforço, e você vai passar por esta luta, cantando louvores, e vai alcançar a vitória, em nome de Jesus. Jesus não disse, eu vou estar com vocês e vou pagar toda a conta. Jesus não disse, vocês não terão mais enfermidade. Jesus disse o que, irmãos? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci. Você quer vencer, irmãos? Deixa Jesus te ajudar na tua mente. Repreende esses pensamentos. Aleluia, está difícil para você? Pois deixa Jesus entrar na tua mente agora. Deixa Ele entrar nas tuas emoções agora. Porque Ele vai fazer gerar. E essa geração alcançará, aleluia, as tuas mãos.